Queridos amados, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com muita alegria que nós vamos iniciar mais uma pré-aula, uma lição extra, uma lição de reforço, lição de número 4. Vamos estudar sobre a estrutura da Bíblia, dando continuidade ao estudo que foi postado no YouTube. Nós vamos estudar de acordo com a nossa leitura bíblica em classe, capítulo 24 de Lucas, versículo 44 até o 49. Os tópicos falam sobre como a Bíblia está organizada, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, falando desses livros dentro do contexto da estrutura da Bíblia, dos 66 livros das Escrituras, ok? Vamos dar continuidade? Amados irmãos, dentro desse contexto que nós vemos estudando, que nós estamos estudando, né, sobre a canonicidade das Escrituras hebraicas e gregas, né, quem foi que canonizou? Foi os pais, né, o Novo Testamento e os judeus mais antigos, o Antigo Testamento. Só para vocês terem ideia, o Antigo Testamento foi traduzido para o grego antes de Jesus nascer. Quando Jesus já veio, já havia a Septuaginta, que é uma tradução de 70 judeus, trazendo para a língua oficial do tempo de Cristo, né, por causa do império. Lembra da Grécia e depois do Babilônico? Melhor, Babilônico, depois Grécia e depois, vamos dizer, Romano. Então veja que a língua oficial no tempo de Jesus já era o grego. Então com isso a gente percebeu que foi uma necessidade traduzir o Antigo Testamento para o grego. Quando a gente fala do Novo Testamento, a gente está falando também dos pais da igreja, onde nós temos, por exemplo, Eusébio de Cesareia. Ele considerou no seu tempo 20 livros do Novo Testamento, isto já no seu tempo, 20 livros já canônicos, viu? Livro já aceito pela igreja, glória a Deus. Então vocês percebem que aos poucos foram introduzidos, né, Tiago, Pedro, João, Hebreus, Apocalipse, isso de acordo com o tempo. Então foram 500 anos de canonicidade dos livros do Novo Testamento, ok? Então, falando a respeito deste assunto, que a gente não concluiu, a aula é um pouco extensa, né? Então, na continuidade, a gente estava falando a base de entender o Novo Testamento, ok? A gente gosta do Novo Testamento, mas não preserva o Antigo Testamento. Por quê? Porque eu vou entender o Novo pelo Antigo Testamento. Então, com isso, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o livro de Hebreus no Novo e eu tenho o livro, ó, de Levítico no Antigo Testamento. O que é isso? É que se eu ler o Hebreus, o livro de Hebreus, eu estou lendo o Levítico. Certo? Mas como eu vou entender Hebreus se eu não partir da base, do sacrifício, do tabernáculo? Amém? Para me entender a vida, a obra de Jesus. Porque se Jesus morreu, ó, ele morreu. Mas antes dele morrer, ele passou pela bacia, pelo batismo. Lembra do batismo nas águas de Cristo? Ok? Aí o que foi que acontece? O que é que acontece aqui? É que quando Jesus ele vai ter com João, vou desenhar aqui o tabernáculo, para vocês perceberem o Antigo Testamento no Novo, ok? Eu tenho aqui, ó, é importante saber a respeito da tipologia bíblica, ok? Aqui é o tabernáculo de Moisés, Antigo Testamento, ok? Então, se no Antigo Testamento eu tenho uma base para me entender o Novo, então aqui eu tenho, bem por aqui, ó, altar de sacrifício, certo? Depois eu tenho uma bacia, ok? E presta atenção, a bacia
está aqui, ó, batismo. O sacrifício está aqui. Ok? Então eu vou entender o batismo pela bacia, eu vou entender a morte de Cristo pelo sacrifício. Então o Antigo Testamento é uma base, certo? Para mim entender exatamente o Novo Testamento, o sacrifício de Cristo. Então Deus foi dando uma sombra, isso aqui tudo era sombra, figura, está no livro de Hebreus. Levítico era uma sombra de uma realidade quando a gente estuda o livro de Hebreus. Então, quando eu estou lendo no Novo Testamento o livro de Hebreus, eu preciso ler a base, certo? Do livro de Hebreus, que é Levítico. Outro livro, Apocalipse. Então eu preciso ler, ó, presta atenção, Apocalipse é um livro muito amplo, viu? Então eu preciso ler Ezequiel, Daniel, Joel e Zacarias, para mim entender Apocalipse. Tu acha que é fácil? Por isso que foi um dos livros que demorou a ser canonizado. Por quê? Porque eu tenho uma base do livro de Apocalipse em Ezequiel, Daniel, Joel e Zacarias. Para mim ler Romanos, eu preciso ler Isaías todo. Então, o Romano está dentro do Isaías. Então, para mim ter uma ideia do livro de Romanos, tenho que ler o livro do profeta Isaías. Aí eu pergunto, como é que eu vou anular o livro de Isaías, o livro de Daniel, Ezequiel, todos os livros do Antigo Testamento, como é que eu vou anular se eu preciso dos pés para caminhar? Amém? Glória a Deus. Então, é interessante essa parte aqui, certo? Conforme a gente estava falando na aula anterior, sobre Gênesis 18:6, Mateus 3, versículo 33, melhor, a gente estava falando do bolo inteiro, a massa inteira. Nós temos veja só, um povo aqui dividido atualmente em 3 nações. Presta atenção, em 3 povos. Nós temos nações, Israel e igreja. Antes era só nações. Depois Deus tirou um daqui das nações, fez Israel. Deus depois tirou das nações e de Israel fez a igreja. Ok? Isso aqui está totalmente em toda a Bíblia. Agora começando do Antigo, para me entender as nações e Israel. Ok? Então, quando a gente lê Mateus 13:33, olha a base. Tem que entender, irmãos, que o Antigo Testamento é a base. Eu não posso tirar fora. É o Antigo Testamento que me traz o quê? A tipologia. Certo? O próprio Pai diz em Hebreus capítulo 1, versículo 1, antigamente, presta atenção, o livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1. Deus antigamente falou aos pais de muitas maneiras. Veja uma das maneiras, por tipologia. Amém? Então, a maneira de Deus falar aos pais pelos profetas e a nós nesses últimos dias pelo Filho, mas teve muitas maneiras, muitos modos, e um desses era tipologia. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, a mulher de Abraão, chamada Sara. Ok? Então, a Sara aqui, ela é tipo do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, certo? É ele que vai fazer com que a massa cresça. Esse aqui é o todo. Então, isso aqui todo é uma unidade, é o bolo inteiro. Então, é o Espírito Santo que vai fazer com que a massa incha. Através de quê? Do fermento. Ok? Então, o fermento em Mateus 13:33 não é o pecado. Conforme Paulo vai falar do fermento como tipologicamente do pecado em uma outra parte da Bíblia. Então a gente percebe que a analogia que Paulo faz do fermento quanto ao pecado é diferente daqui de Mateus. Porque esse fermento aqui que cresce a massa é um tipo do crescimento do reino pelo Espírito Santo. Então esse crescimento através do fermento é o Espírito Santo que faz nas nações, em Israel e igreja. Todos serão um só. Ok?
uma só unidade. Glória a Deus. Amém? Então veja que Sara preparou 3 porções, 3 medidas de farinha para entregar para o pai. Olha aí, lá vem. Olha aí. Para entregar para o pai, Israel, para entregar para o filho, a igreja, glória a Deus, e para entregar para as nações, para o Espírito Santo. Então, Israel, a esposa do pai. As nações, a esposa do Espírito Santo. A igreja, a esposa de Cristo. Ok? Então aqui seria o filho. Amém? Glória a Deus. Veja que são 3. E aqui são 3 punhados de farinha. E aqui também fala de 3. Uma certa mulher. Jesus estava falando de Sara, irmão. E a gente não entende porque a gente despreza o Antigo Testamento. Não despreze o Antigo Testamento porque é a base da sua mensagem. Viu? Jesus sabia muito bem que Isaías, lá e vem. Vamos lá? Isaías 61 fala de oprimidos, certo? Fala de, vamos dizer lá, de pobres, aflitos. Capítulo 61 de Isaías, versículo 1 em diante. 1 e 2. Aflitos. Quando a gente chega em Lucas, capítulo 4, Jesus vai falar de Isaías. Olha a base, irmão. Jesus não foge da base da sua vida. Glória a Deus. Amém? É a base da vida de Cristo, onde ele disse toda a Escritura. Quando ele diz toda a Escritura, o Novo Testamento nem ainda começou a ser escrito. Ele está se referindo ao Antigo Testamento. É divinamente inspirado. Depois Pedro vai falar do Novo Testamento, dizendo também que foi inspirado pelo Espírito Santo, na sua carta. Ele falando dos escritos de Paulo. Mas voltando aqui. Quando chega no livro de Lucas, lá vem, é forte. Jesus vai falar do contexto do Antigo Testamento, certo? Mas ele vai falar mais alguma coisa. Ele vai colocar aqui algo que não tem no capítulo 61. E Jesus pode fazer isso? Ele é o verbo. Ele é o dono da palavra. Glória a Deus. Ele é quem é o ensinador por excelência. João capítulo 1, versículo 1. Ele é o verbo. Dentro do Evangelho de João, nós temos João, capítulo 1, versículo 1. Ele é o verbo, a palavra viva, a palavra revelada. No capítulo 2, ele é o operador de milagres. No capítulo 3, ele é o mestre divino. No capítulo 4, ele é o ganhador de alma. Tem que ler os capítulos para vocês saberem quem foi quem Jesus ganhou. Foi a mulher samaritana. No capítulo 5, Jesus é o Senhor do sábado. No capítulo 6, ele é o pão da vida. No capítulo 7, é a fonte de água da vida. No capítulo 8, Jesus é o defensor dos fracos. No capítulo 9, ele é a luz do mundo. No capítulo 10, ele é o bom pastor, a porta. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, ele é o rei absoluto. Depois, capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, capítulo 16, ele é o doador do Espírito Santo, ele é a videira verdadeira, ele é o consolador. E no capítulo 17, ele é o consolador, melhor, ele é o sumo sacerdote. Glória a Deus. No capítulo 18, ele é o Salvador crucificado. No capítulo 19 e no capítulo 20, ele é o ressurreto. Ele é o vencedor da morte. Ele é o Senhor glorificado e exaltado. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então, voltando aqui, eu vou revelar. Segura aí. Começou, não está começando. Lucas capítulo 4. Jesus fala de cego. Só que no contexto aqui, Jesus sabia que estava dentro dos oprimidos. Mas deixa eu dizer quem são esses oprimidos. Entre eles, deixa eu dizer. Aí Jesus usa o Antigo Testamento no Novo, quando ele disse:
que ele veio dar vista aos cegos. Ele não é filho de Davi? Jesus. E Davi, no tempo dele, não gostava de cego. Davi não gostava nem de coxo nem de cego. Agora, dentro da genealogia, nasce quem? Jesus. Ele não é filho de Davi, ou seja, do trono, ele vai herdar o trono de Davi. Só que esse que vai nascer, ele vai amar os cegos. Ele vai salvar os cegos. Em primeira instância, quem Jesus mais curou na Bíblia foi cego. Lembra de Jericó quando ele passou? Estudando os evangelhos, ele curou 4 cegos em uma passada só. Uma na entrada, uma na saída, 2 dentro, correndo atrás dele. Veja se não está escrito que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Cegou. Todos os homens eram cegos, então o Senhor curou todo aquele que crê no Filho de Deus. Então quem ele mais curou foi cego. E os cegos no tempo de Jesus recebeu a cura física. Vê, a tua fé te salvou. Glória a Deus. Amém? Então veja que Jesus é o Logos que leva por rema a palavra revelada. Então eu tenho que colocar cego na mensagem, irmão. Glória a Deus. Porque Jesus colocou cego na mensagem dele. Os oprimidos, ele colocou o cego entre os oprimidos. Todos no pecado foram cegos pelo diabo. Amém? Então não anule a base da sua fé. As palavras de Jesus são espírito e vida. Então todo o Antigo Testamento é a palavra de Deus. Amém? Todo o Novo Testamento é a palavra de Deus. Glória a Deus. Continuando. Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre a formação da Bíblia. O livro com 66 livros. Uma biblioteca. Estamos estudando sobre a canonicidade. Aquilo que foram canônicos e os restos espúrios, chamado de apócrifos. Existem muitos livros apócrifos que não foram inseridos na Bíblia por ser contradizentes. Por exemplo, vamos falar dos livros apócrifos. Veja lá, 1º, 2º Macabeus. Esses 2 livros que estão inseridos dentro da Bíblia católica, vocês percebem que eles não estão na Bíblia judaica. Então a Bíblia evangélica, ela se baseia na Bíblia judaica. A Bíblia judaica só tem o Antigo Testamento, por quê? Porque os judeus rejeitaram Jesus. Então eles rejeitaram o Novo Testamento. Entende? Então como eles só têm a lei, os escritos de Moisés, a Torá, os judeus só têm 39 livros. Embora não esteja organizado, assim como a nossa Bíblia está, ok? Mas tem o mesmo total de livros e tem a mesma mensagem, ok? Então, a Bíblia católica, ela se baseia também em outros livros. Vocês percebem que são 73 livros ao todo na Bíblia católica. Ok? Isto é, um acréscimo aos 66 livros. Foram acrescentados 7 livros a mais. E entre eles estão 1º e 2º Macabeus. Ok? Então esses Macabeus, eles viveram no tempo, veja lá, 400 antes de Cristo. Viu? Eles viveram nesse tempo 400 antes de Cristo. Então eu tenho um tempo de 400 antes de Cristo até
o ano 4 depois de Cristo, onde ele nasce. Então, esse período de história, presta atenção, isso aqui é muito importante. Eu tenho aqui o Antigo Testamento, ó, canonizado, ó, daqui para trás, desses 400 anos para cá. Ó. Então, os 1000 anos que a gente fala que foram canonizados, os 39 livros do Antigo Testamento, estão daqui para trás. Ok? Então, esses macabeus, eles surgiram no período interbíblico. O período onde Deus não levantou profeta para escrever livros. Por isso que esses livros da Bíblia, do Antigo Testamento, os 39, se encerrou aqui. Antes dos últimos 400 anos da história, até o nascimento de Cristo. É por isso que na nossa Bíblia, né, eu costumo de dizer, entre o Malaquias e o Mateus, tem uma página branca, representando esses 400 anos. Agora, a gente não pode dizer que Deus não falou aqui, não teve escritura. Mas o que foi que aconteceu durante esses 4 anos? Presta atenção. O cumprimento das profecias de Daniel é forte, não é não? Então, Deus continuou falando nesses dias através do profeta Daniel, que escreveu antes dos 400 anos. Então, veja a estátua de Nabucodonosor sendo cumprido durante esses 400 anos. Os impérios. Amém? Então, esses macabeus é uma outra história. A gente pode, com certeza, ler qualquer outro livro, até mesmo apócrifo, mas não como é a Bíblia. Isto é, inspirada por Deus. Todos os outros livros são apenas histórias. Viu? Então eu posso ler sem nenhum problema, mas eu não posso dizer que é palavra de Deus, que é inerrante, que é inspirada por Deus. Eu posso ler como qualquer um livro, um jornal de literatura, de história, amém? Que pode me ajudar. Por exemplo, o livro História dos Hebreus também é um livro de história bíblica. Amém? Flávio José, História Bíblica. E outros mais. Então, os livros apócrifos, ele pode auxiliar na história. Nunca colocar doutrina lá, a sua fé lá, tirar a doutrina de lá para a igreja. Jamais. Ele pode auxiliar na história, como o que aconteceu com os macabeus, o que foi. Amém? Então, o contexto histórico de Malaquias até a vida de Cristo, primeiro e segundo Macabeus, está na Bíblia Católica, que não são reconhecidos como canônicos. Então, o canon da Bíblia da Igreja Católica é o mesmo, viu? Por exemplo, presta atenção, é importante isso aqui. A Bíblia Católica, ela tem esses 39 livros. Só que ela somou mais 7. Ok? Se ela somou mais 7, eu já tenho 46 só no Antigo Testamento da Bíblia Católica. A nossa, ela é igual à dos judeus. Porque a nossa é cristã judaica. Então, nós temos os 39 livros. Amém? É o mesmo dos judeus. Então veja que eu tenho 46 do Antigo Testamento na Bíblia Católica, mais 27 do Novo Testamento na Bíblia Católica. Somando, eu tenho, 73 livros. 7 espúrio, não inspirado. Viu? Existem 7 livros a mais. Então, considerando, irmãos, veja mais. Então veja, meus queridos, que a Septuaginta, lembra que até o ano 4, o nascimento de Cristo, a vida de Cristo, né, com 30 anos, morreu com 33, ok, para cá, certo? Então, presta atenção, lembra da tradução dos 70, Septuaginta?
antes de Cristo, no ano 285, antes de Cristo. Então, quando Jesus disse, não passará um tio, não passará nada sem que tudo seja cumprido, ele estava se referindo à tradução dos 70. Isto é, a versão grega do Antigo Testamento, a versão grega que já existia no tempo de Cristo. Porque esses 70 judeus começaram com 72. Então, no início da tradução, morreram 2, ficaram 70. Desses 70 tradutores judeus antigos, né, do antes de Cristo, escolheram apenas um manuscrito, né, do antigo para o novo, para ser o principal e continuar levando as cópias para gerações futuras. Veja que não é brincadeira, foram 70 anciãos, né? Então passaram em torno aí de 29 anos, veja que não foi fácil, 29 anos, traduzindo 70 pessoas em vários lugares, do antigo para o novo, do hebraico para o grego, a Bíblia Sagrada do Antigo Testamento, do hebraico, 39 livros, para o grego, esses mesmos 39 livros, ok? Então esse período aqui, de 400 anos, é o período chamado de intertestamentário, isto é, entre os dois testamentos, entre o Antigo e entre o Novo, nós temos o período intertestamentário. Glória a Deus. Amém? Então, nesse período aí, lembra de Alexandre? Ele quem helenizou todos os povos da terra. Foi ele que conquistou no seu império, certo? Onde ele passou a obrigar a utilizar um único idioma, a língua grega. Viu? Amém? Concluindo essa parte de apócrifo, nenhum livro extra-bíblico, nenhum deles, chamado de apócrifo, não inspirado por Deus, tem valor de doutrina, de santidade, de inspiração. Ok? Nenhum deles tem valor doutrinário. Então, dentro do contexto dos 400 anos, onde surgem os Macabeus, lembra de Daniel, que profetizou o que ia acontecer nesses 400 anos? Lembra do bode, do leopardo, enfim, dos 4 animais e da estátua? Eu quero dizer que Daniel, quando escreveu o seu livro, ele escreveu algumas partes em aramaico, porque o aramaico era a língua dos caldeus. E os macabeus também falavam este idioma. Então, algumas partes, como o hebraico foi perdendo a sua parte que falava, porque era normal entre os judeus falar. Como eles saíram das suas terras e foram para o exílio, então estava à mercê de outras línguas. E assim aprenderam. Pode ver, irmão, o livro de Daniel, que o rei começa a ensinar a língua dos caldeus. Viu? Então ficou uma língua mais falada do que o próprio hebraico. Por isso que algumas partes do livro de Daniel foram escritas em aramaico. No tempo de Daniel, surgem as sinagogas, que não tinha templo, porque foi destruído por Nabucodonosor. Lembra? Então, a gente percebe, irmão, importante isso aqui. Quando a gente estuda a Bíblia, a palavra de Deus, que não pode tirar, nem acrescentar, nem diminuir, nem multiplicar. Por exemplo, Jerônimo, lembra do Jerônimo? Que traduziu para o latim a Bíblia? A gente tem que ver como é que veio as traduções. Ok? Então, por muito tempo, as Bíblias estavam guardadas no papado. Por isso que era fácil ele enganar as pessoas, através das indulgências.
Porque ninguém tinha Bíblia na mão. Ninguém tinha como dizer que estava certo ou estava errado, se eles escondiam a verdade. Então a gente percebe que até hoje algumas coisas estão na Bíblia não por causa do original, mas por causa das traduções. Por exemplo, Jerônimo foi quem colocou as palavras em latim. E uma das palavras que ainda está na nossa Bíblia, que dentro do original é outra, por exemplo, a palavra Lúcifer é latim. No original do hebraico, estrela da alva. Ok? E existem muitas outras palavras. Por exemplo, a palavra inferno. Inferno é latim. Dentro do original, é lago de fogo. Ok? É lago de fogo. Existem muitas outras coisas mais. Por exemplo, as epígrafes do texto, quando você vai estudar. Por exemplo, parábola do rico e do Lázaro, lá em Lucas 16. Ali não está no original. Ali é chamado de epígrafe. As gráficas das editoras, elas colocam para tentar te ajudar. E às vezes acaba atrapalhando. Por quê? Porque não é inspirado o título. A mensagem da Bíblia é, mas aquilo que é colocado lá, por exemplo, capítulos, versículos, tem muitas coisas que são positivas nesse sentido. Foram colocados capítulos, tal ano, os versículos, tal ano, mas nos ajudaram. Então isso aí é plausível, aceitável. Glória a Deus. Mas a pessoa colocar umas ajudas lá que vai te condenar, que vai te fazer errar, isso aí é rejeitado. Por isso que é importante você pegar uma Bíblia sem esses exageros. Existem muitas traduções que são boas, que nos auxiliam na linguagem de hoje. Por exemplo, João Ferreira de Almeida, no tempo antigo, das suas primeiras traduções, houve muitas correções, até mesmo de português. Veja que o português lá do tempo de 1500, irmão, o ano 1500 é diferente do tempo de hoje. Muito diferente. As palavras são vivas e com o tempo ela vai trazendo um significado melhor. Por exemplo, na João Ferreira de Almeida, lá a primeira que eu tinha, ainda tenho ela desde quando eu me converti, diz que Deus é caridade. Talvez a sua Bíblia também diga que Deus é caridade. O evangelista João falou. Mas em outra tradução, já mais moderna, mesmo sendo João Ferreira de Almeida, porque passou por revisão. João Ferreira de Almeida morreu, mas a tradução passou por diversas revisões. Almeida corrigida, atualizada, revisada, moderna e assim por diante. E colocaram lá, Deus é amor. Olha aí, de Deus para caridade, para Deus é amor. Isto pode trazer um efeito dependendo da cultura. É importante a cultura. Por exemplo, nós brasileiros, caridade e amor é diferente. Imagine eu chegar para minha esposa e dizer, eu casei com você por caridade. Sendo que a palavra caridade tem esse sentido no Brasil, de favor, a pessoa está precisando demais, eu estou fazendo ajuda, ou lhe ajudar. Então, é diferente, irmão, eu casei com você por amor. É diferente, eu casei com você por caridade. Vai levar um carão. Então, temos nós muito cuidado e diligência para continuarmos falando a respeito da palavra de Deus. Existem muitas traduções mais modernas, depois do século XIX, né, que a tradução na linguagem de hoje, a linguagem de hoje, aquela linguagem mais juvenil, para quem nunca leu a Bíblia, ela vai ajudando a entender o texto. Eu li muitos quando eu ainda não tinha aceitado a Jesus. Eu lia essas traduções mais modernas, mais compreensível, e realmente
traz a mesma mensagem, mas na linguagem atualizada. Amém? Glória a Deus. Mas o importante, irmão, é ler a Bíblia. Não importa qual versão seja. É que ninguém pode mudar e nem alterar. A mensagem continua a mesma. Glória a Deus. Basta nós apenas fazer como Jesus. Examinar as Escrituras. Porque se eu apenas ler, eu vou ler a Bíblia durante o ano. Em 10 anos, li a Bíblia 10 vezes. Aí eu vou dizer, irmão, eu li a Bíblia 10 vezes. Mas não sei de nada. Porque eu só li. E quem lê, esquece. Jesus falou, medite de dia e de noite. Mesmo meditando de dia e de noite, a gente ainda não sabe nada do que convém saber. Glória a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde. E vamos prosseguindo para a nossa quinta aula, se Deus quiser, com muita gratidão a Deus. Deus abençoe, fica na paz do Senhor Jesus. Amém.